Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui para fazer um vídeo rápido para vocês sobre transmissão simultânea para empresas, para igrejas, para cursos, que eu estou vendo muita gente fazendo algumas coisas muito erradas. Uma delas é o uso do OBS. Não precisa usar o OBS, fuja do OBS, porque tem uma forma muito mais clara, mais clean, mais fácil, mais assertiva, mais segura de você fazer uma transmissão sem usar o OBS. Não use o OBS. Eu vou te mostrar como que você faz isso na íntegra, beleza? Meu nome é Alex Bastos, vamos juntos aí pro vídeo e a gente volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês com o segundo vídeo, tá bom? Abraço! Eu não vou fazer um vídeo curto, né? Eu vou tentar abordar o maior número de erros que eu vejo. Eu presto consultoria em alguns locais e eu percebo que tem alguns erros corriqueiros aí. Então, para que você realmente tenha um material útil, eu vou tentar citar a maioria desses erros. Se porventura tiver alguma coisa que você não entendeu, coloque aí nos comentários, a gente vai responder para vocês rapidinho. Meu nome é Alex Bastos e o vídeo é para você fazer a transmissão de forma correta, ok? Então vamos lá. É o seguinte, geralmente, como que as pessoas fazem transmissão simultânea? Elas fazem pelo canal que elas já possuem, ou de igreja, ou de empresa, enfim, né? Então, geralmente, tá vendo aqui, ó, criar, é assim que eu começo uma transmissão. Então, preste atenção nesse início, tá? Eu vou aqui criar, a maioria das pessoas faz isso, transmitir. Você tem 3 formas de fazer a transmissão, e aqui a gente começa a parte mais importante. Vocês têm aqui o primeiro de cima, que é fazer transmissão, que é o que as pessoas mais usam, tá? Você vai linkar no OBS e tal, e aí você vai fazer a transmissão pelo OBS. Então, o primeiro ponto que eu vou colocar para vocês aqui, ó, não use OBS na sua igreja de jeito nenhum. Eu tenho certeza que se você é de alguma igreja ou de alguma empresa e está escutando eu falar isso, ele tá louco. Como assim, né? Esquece OBS. Esquece OBS. Por quê? Aqui eu tenho fazer transmissão, eu vou clicar aqui, né, fazer transmissão, eu vou copiar a chave aqui do meu canal, enfim, vou colocar no OBS, e deixa eu até abrir o OBS para vocês aqui. Por que eu falo para não usar o OBS? Vocês vão entender de forma rápida e prática. Deixa eu abrir o OBS aqui rapidinho. Olha só. Essa aqui é a tela do OBS, certo? Então aqui eu crio várias cenas, eu vou criando as cenas, troca de cena, aquele monte de coisa que você carrega aqui. E aí você vai vir aqui também, iniciar transmissão também aqui. Enfim, gente, não tem nada a ver. Pode escutar o que eu estou falando para vocês, porque eu trabalho com isso, eu presto serviço para várias empresas e para várias igrejas. Não existe isso, não tem a necessidade de você usar o OBS. Eu vou mostrar para vocês o porquê, ok? Então aqui no OBS eu tenho várias cenas, então dentro de uma cena eu coloco vários componentes, aí eu crio outra cena, outros componentes, aí tenho lá cena de dízimo, um monte de componente, vídeos da igreja, um monte de componente, um monte de coisinha. Então não use o OBS. Por quê? Vamos lá, vou fechar o OBS e vou voltar para a nossa transmissão. Ao invés de você vir aqui em cima e clicar no fazer transmissão, o que você vai fazer? Você vai vir aqui embaixo, ó, nesse, usar uma webcam. Aí você vai vir aqui em cima, vai colocar o nome ou da palestra, ou do curso, ou do culto, enfim. E aí tá a grande sacada. Aqui é o seguinte, eu tenho um computador, que é o que eu faço as minhas projeções. A minha transmissão é em outro computador. Então, tem aqui o meu iMac grande. Não precisa ser iMac, tá? Pode ser qualquer computador. Windows, enfim, não tem problema. Um tablet, não tem problema. Isso não importa. Eu tenho um computador que é o da transmissão. Esse computador, ele fica só para transmissão, certo? E eu tenho um outro computador que é onde eu vou disparar as coisas. Então, nesse computador aqui, nesse outro, né? É aqui que vai usar o programa ou o ProPresenter ou o Rolyrics. Então, em um programa, em um computador, aliás, está o Rolyrics. Então, ali sim, eu vou colocar letra de música, eu vou colocar tudo ali no Rolyrics ou no ProPresenter, certo? E esse outro computador, ele serve apenas para ser o computador onde eu vou enviar a transmissão, tá? Não precisa ser necessariamente um computador, pode ser um tablet, pode ser um celular, você consegue fazer, até pelo celular você faz, tá? Mas vamos lá, na prática. Como que eu vou fazer esse link?
Aqui do meu computador, eu vou pegar a saída HDMI, tem muita gente que se confunde. Todos os computadores têm isso aqui. Isso aqui é uma saída HDMI, não é uma entrada. Tem muita gente que se confunde. Os computadores não têm entrada HDMI, ele tem saída. Ele sai daqui e vai para algum lugar. Então, desse computador aqui vai sair, né? E eu vou enviar para o meu computador por uma placa de captura. Entendeu? Então eu vou colocar uma plaquinha. A plaquinha de captura custa R$30, R$40. Vou até colocar aqui, ó, rapidinho para vocês, ó, placa de captura. Esse vídeo vai ser bem didático para vocês não ficarem confusos, ó. Então tá aqui, ó, tá vendo, ó? Isso aqui são placas de captura. Essa daqui, ó, é a mais usada, ó, baratinha. Tá vendo, ó? Essa plaquinha aí custa aqui, ó, R$36, R$27. Então ele vai sair desse computador num cabo HDMI, a outra ponta do cabo HDMI vai plugar essa plaquinha de captura e entra nesse computador aqui da transmissão. Aí, vamos voltar para o YouTube. Então, esse primeiro aqui, ó, é quando eu vou fazer uma transmissão pelo OBS. Você não vai mais fazer transmissão pelo OBS, pelo amor de Deus, esquece o OBS. Você vai vir nesse daqui. E quando você colocar aqui, ele vai perguntar assim, tá? Mas da onde eu vou capturar essa imagem que está vindo? Eu tenho que pôr um nome aqui, por isso que ele não deixou. Deixa eu colocar aqui, ó, teste. Tá? Eu vou avançar. Vou avançar mais uma vez. Vou colocar aqui, ó, privado. Ninguém vai poder assistir. Não listado. É só para quem você enviar o link. E público, se eu der um OK, vai começar a transmitir para todo mundo. Eu vou colocar como não listado porque é só teste. Ok? Aí agora eu vou vir para cá. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele está perguntando. A imagem vai vir de onde? A imagem. Você vai pegar a imagem da onde? Eu vou colocar USB Capture. Captura USB. Que é a plaquinha lá USB que a gente colocou. E o áudio. Aí você vê se o áudio vai vir da sua mesa de som. Enfim, da onde seu áudio vai vir, de um microfone ligado direto no computador, ou enfim, aí cada um tem o seu microfone aí no seu local específico, você só vai apontar para ele aonde vai fazer isso. Então vamos lá, recapitulando. Esse computador aqui, eu tenho um programa, deixa eu abrir aqui para vocês rapidinho, ó. Então olha só, ao invés de eu ficar olhando para o OBS, aquele monte de coisa dentro do OBS, eu não vou mais usar o OBS. Eu vou usar esse programinha aqui. Então, por exemplo, aqui nessa telinha aqui do lado, ó, essa telinha é tudo que está indo lá para o telão e tudo que está indo também para a transmissão. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, os fundos, ofertas. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, em oferta, ele foi para cá, tá vendo? Ó? Ele foi para a tela de transmissão, então está sendo isso lá no telão e também para quem está assistindo. Então, nesse computador aqui, eu tenho o ProPresenter. Então, nesse computador, tudo que eu for projetar, letra de música, aviso, vídeo, tá nesse. E esse outro aqui está apenas recebendo o que esse aqui está mandando. Então, olha como já ficou mais clean. Aquela bagunça do OBS, cena 1, corta, e o OBS trava, e enfim. Então, esquece isso. No meu caso, eu tenho a ATEM Mini, que é essa mesa de corte aqui, tá? Então, se eu viesse aqui, deixa eu voltar aqui para minha tela de projeção, ó. Tá vendo aqui, ó? Se eu vier aqui, ó, eu vou falar para ele assim, ó, eu quero que você pegue a imagem do Blackmagic, que é o nome dessa caixinha aqui, ó. Ela chama Blackmagic ATEM Mini, né? ATEM Mini Pro. Tem a ATEM Mini normal. Qual que é a diferença da ATEM Mini Pro e a normal? As duas são iguaizinhas. A diferença é que a ATEM Mini, ela não tem esse botão aqui de ao vivo. Ela tem um botãozinho aqui. Se eu clicar ao vivo, eu vou lá, configuro o programinha, já coloco o link no meu canal, ela já vai transmitir direto daqui. Eu dou um on-air aqui, ao vivo, ele já começa a transmitir sem eu precisar entrar no OBS, entrar no YouTube, nada disso. Eu só venho aqui e coloco ao vivo. Ele já começa a projetar. E ele tem esse outro botãozinho aqui que é de REC. Se eu quiser gravar, eu plugo um cartão de memória aqui atrás e ele já começa a gravar tudo no meu cartão de memória. Eu posso transmitir e gravar ao mesmo tempo. Então aqui eu estou mandando para a internet, on air, e aqui eu estou gravando no meu cartão de memória ou HD, SSD, enfim.
Então, mas vamos supor que você não tenha a ATEM Mini Pro e nem a ATEM Mini normal. Você só tem um computador e outro computador. O que você vai fazer? Quando eu dou curso, eu sempre falo para o pessoal, gente, não use um computador para tudo. O mesmo computador que tem imagem para projetar, é o mesmo que tem imagem para OBS, tudo é nele. Não é assim que trabalha, aquela poluição. Reparem que aqui, ó, eu vou colocar de volta no ProPresenter, ó. O que eu vou enxergar lá na igreja, ou lá na empresa, não importa. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, palavra. Tá todos os slides de palavra aqui. Aí eu tenho GCs com os nomes, tá todos os nomes aqui. Entendeu? Então aqui, nesse programa Clean, olha o que você tá enxergando aí, tá vendo? Eu vejo tudo clean, ó. Então as músicas estão aqui, ó, todas as músicas estão aqui, tal. Esse programa aqui é pago, tá? O ProPresenter, mas eu gosto muito dele. Mas o Whole Lyrics também é muito bom e atende muito bem, ok? Então aqui legal. Eu estou usando ele para fazer a minha projeção. Então, um programa, um computador, tá tudo que eu vou projetar, e o outro serve apenas para mim monitorar a transmissão. Então, não tem aquela bagunça toda, ok? Então, esse é o passo 1. Como que eu vou fazer? Vou fazer pelo OBS? Não. Eu vou vir aqui no YouTube, de novo. E ao invés de eu escolher essa primeira opção de cima aqui, que é transmitir, essa daqui serve para linkar com o OBS ou com o Facebook, enfim. Não, eu vou escolher essa segunda. E para finalizar essa parte aqui, se eu tiver uma ATEM Mini, se eu tiver isso aqui, ó, se eu tiver a ATEM Mini, eu tenho a ATEM Mini, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar nessa partezinha e lá na frente ele vai perguntar, tá, da onde você quer pegar essa imagem? Da plaquinha USB, lembra que eu falei que dá para colocar a imagem pela plaquinha USB e tal? Eu saio daqui, desse HDMI aqui do meu computador, esse aqui é o que está as imagens. Sai daqui, na outra ponta do cabo vai uma plaquinha de captura e entra nesse daqui. Então, tudo que eu estiver mandando pelo ProPresenter aqui, vai estar saindo no outro computador que estava enviando lá para a transmissão. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do programa da Blackmagic. Como que funciona, certo? Ó, esse aqui é o programa da Blackmagic. Chama ATEM Software Control. Então eu consigo colocar vários GCs, um monte de informação, tudo nesse programinha, tá? Para vocês aqui não vai aparecer, porque como o meu ATEM Mini está plugado no outro computador que eu estou gravando, então para vocês não vai aparecer. Mas a imagem é bem fácil, ele é um programa bem simples de se usar, ok? Então vamos lá. Se eu tiver ATEM Mini, eu abro meu YouTube, coloco nessa posição aqui. Se eu não tiver ATEM Mini, eu também coloco nessa posição aqui. E eu só vou avisar, ó, é para pegar da ATEM Mini ou é para pegar da placa de captura. Entendeu? Então, essa é a transmissão correta que vocês têm que fazer, ok? Eu tenho aqui uma câmera plugada, que é essa aqui que vocês estão vendo, certo? Está plugada em um canal. Essa ATEM Mini, ela tem 4 canais. Eu posso entrar com uma câmera, 2 câmeras, 3, ó. Aqui está na câmera, certo? Quando eu aperto aqui, ó, ele troca para a imagem do computador. Voltei para a câmera. Então, eu posso ter uma câmera, 2 câmeras. Ele tem um lance bem legal também. Eu coloco aqui a imagem do computador e eu coloco a minha casinha lá em cima, tá vendo? Então, vocês estão vendo a imagem do computador e estão vendo o PIP também. Então, isso aqui é legal para você usar para fazer libras. Então, você põe um fundo verde numa imagem e a pessoa com libras fazendo aqui no cantinho, entendeu? Então, a ATEM Mini é bem legal por isso. Então, ela tem uma, 2, 3, 4 entradas. Ela tem aqui os estilos de corte, como que eu vou cortar. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ela, tá? Ela tem entrada de áudio, então entra áudio aqui, pode entrar tanto microfone direto, como pode entrar canal de linha. O que seria o canal de linha? O que está vindo ali da minha mesa de som, eu mando para cá. Ele tem um monte de recursos que eu posso usar e tal, enfim. Então é bem legal para vocês fazerem uma transmissão de qualidade, ok? Então foi esse o vídeo, deixe seus comentários aí, se não entendeu, a gente vai se ajudando aí, tá bom? Abraço!